Olá, fique com a gente a partir de agora em mais um programa Agro, a força da economia catarinense. O agronegócio é um dos principais motores da economia do estado. É responsável por 70% das exportações e mais de 30% do produto interno bruto de Santa Catarina. E foi o único setor que teve resultado positivo no PIB no primeiro trimestre, ajudando a reduzir os impactos da crise no país. E é o agronegócio a esperança para alavancar a recuperação econômica brasileira nos próximos meses. O agronegócio é um dos grandes responsáveis por fazer a economia do estado crescer. O setor é um dos que menos sentem os impactos do coronavírus. Contratou cerca de 1.500 pessoas durante a pandemia e aumentou em mais de 40% as exportações de carne suína nos primeiros 4 meses do ano. Esse resultado é um trabalho de décadas que envolve agroindústrias, produtores, entidades representativas e poder público. Dessa união de forças surge um dos maiores diferenciais da produção catarinense, o cuidado extremo com a saúde animal. Santa Catarina tem uma condição especialíssima. Nenhum estado tem a condição que Santa Catarina tem, livre da febre aftosa, sem vacinação há muito tempo. Então, quando a gente abre o mercado, Santa Catarina é um atrativo. É o primeiro estado a ser aberto, o estado, habilitado. Isso dos mercados mais exigentes do mundo. O rebanho de Santa Catarina é livre de diversas doenças como febre aftosa e peste suína clássica, condição que garante a exportação de carnes para mais de 140 países. Todos os meses, milhares de toneladas de proteína animal saem do estado rumo ao mercado mundial. Hoje, quando nós somos visitados pelas missões internacionais, que vêm aqui ver todo o trabalho de Santa Catarina, saem daqui realmente satisfeitos e têm aprovados. Nós temos visto alguns mercados, inclusive, que só abrem a exportação para Santa Catarina, outros estados não podem. O agronegócio, responsável por 70% das exportações catarinenses, é peça fundamental para a geração de empregos e renda no estado. Nesta crise, eu continuo otimista que a nossa indústria será, primeiro, a alavanca que nos tirará da crise. E segundo, ela se consolidará no papel de maior protagonismo no mercado mundial de proteínas, tanto de aves quanto de suínos. E vamos mostrar agora a importância que tem uma agroindústria para o município e para toda a região onde ela está instalada. Para muitas cidades, mais de 50% da receita vem da indústria. E dela também dependem milhares de empregos diretos e indiretos. Onde há uma agroindústria, há desenvolvimento. Santa Catarina tem cerca de 80 frigoríficos e indústrias que trabalham com a produção de carne suína e de frango instalados no estado. Pelo menos 45 são habilitados a exportar esses produtos. O setor gera mais de 60 mil empregos diretos, principalmente nos pequenos municípios, fazendo girar a economia dessas cidades e de toda a região. Às vezes a agroindústria é a única fonte de empregos na região, e os empregos que não estão ligados diretamente à agroindústria estão ligados a ela de alguma forma ou de outra. Mas, além disso, o retorno do ICMS que proporciona essa indústria, ele é muito importante porque ele permite ao prefeito tomar a gestão e ter o dinheiro para socorrer as pessoas da saúde e em vários programas sociais e tudo mais que a gente tem. Então, o bem-estar das comunidades. As agroindústrias impactam também outros setores, como, por exemplo, a produção de embalagens, etiquetas, transporte, insumos agrícolas, entre tantas outras cadeias que são necessárias para que o setor produtivo funcione a todo vapor. A agroindústria no município, de modo geral, conforme a nossa produção de Santa Catarina, ela gera em torno de 50% a 60% da receita desse município. Mas não é só isso. Acho que nós temos que lembrar, na verdade, que boa parte da movimentação econômica feita pelas pessoas naquele município, movimentação financeira, vem também da arrecadação econômica dos funcionários, de integrados, de transportador, de comércio em geral, que vive desse movimento econômico financeiro de pessoas ligadas à indústria.
A interdição de uma agroindústria gera sérios reflexos econômicos, além de impactos ambientais e sanitários. Santa Catarina não chegou a enfrentar problemas desse tipo porque agiu rapidamente. Redobrou os cuidados de higiene, reforçou as orientações aos colaboradores e os protocolos de segurança tanto no campo quanto na indústria. Com isso, a produção de proteína animal segue normalmente. A segurança alimentar no Brasil e no mundo está garantida e a economia protegida. A agroindústria instalada nos pequenos municípios catarinenses é sinônimo de pujança. Geralmente os municípios do interior, que têm agroindústria de suínos ou de aves, eles têm um IDH melhor do que os outros municípios, às vezes municípios vizinhos. Foi feita uma análise estatística e se demonstrou que, cientificamente, que esses municípios têm uma qualidade de vida melhor do que outros. Então, como eu te disse, é uma questão, inclusive, de qualidade de vida e de bem-estar das pessoas. Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, que falou um pouco sobre a importância da agroindústria e a diferença que ela faz na economia do Estado. Às vezes é a empresa que é a vida da comunidade inteira, né? Tanto pelo lado do produtor, do integrado que está no campo, porque são 150 mil famílias de integrados e são mais 500 mil empregos de chão de fábrica, só avicultura. Veja, é uma coisa impressionante, sem dúvida, qual é a extensão, né, o peso que a gente tem como setor. Eu próprio revelava, quando estive em Brasília um dia, ao presidente do BNDES, os números nossos, todo mundo ficou espantado, ninguém imaginava. Pensava, por exemplo, que as montadoras de automóvel, que têm 150 mil empregos no Brasil, seriam a grande fonte de emprego no Brasil. Nós temos 500 mil empregos e mais 150 mil famílias de integrados. Você sabe o que é uma família de integrado. É o pai, a mãe, o filho, que trabalham numa atividade como verdadeiros empregadores. Né? Não são empregados, são empregadores, mas são da nossa atividade. Isso é muito importante. E olha só, mesmo com a crise provocada pela pandemia de coronavírus, julho deve ser o melhor mês dos últimos 2 anos no embarque de carne de frango para o exterior. O setor da avicultura também está otimista com relação ao mercado interno. A expectativa é de um aumento no consumo dessa proteína pelos brasileiros, por ser uma carne mais barata, saudável, de fácil preparo e de altíssima qualidade. Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil. A avicultura catarinense é considerada uma das mais avançadas do mundo em termos de tecnologia, biosseguridade e gestão. O estado foi pioneiro na implantação de modernas indústrias de abate e processamento de frango. Também saiu na frente no modelo de integração entre produtor e agroindústria, o que gera renda e estabilidade no campo. Cerca de 7 mil produtores trabalham nesse sistema integrado e são responsáveis por abastecer os mercados interno e externo com carne de extrema qualidade. 2019 foi um dos melhores anos para a avicultura de Santa Catarina. Mais de 1 milhão de toneladas de carne de frango foram enviadas para países como Japão, China e Emirados Árabes. E mesmo diante da pandemia de coronavírus, as exportações seguem aquecidas em 2020. O mês de julho deve encerrar com 400 mil toneladas embarcadas para o exterior, o melhor número dos últimos 2 anos. Mas a grande aposta do setor é no mercado interno. Uma mudança no hábito dos brasileiros deve levar ao aumento no consumo da carne de frango. No caso da avicultura, há uma perspectiva de que o mercado interno garanta um equilíbrio para o setor esse ano, já que com a Covid-19 e a consequente crise econômica decorrente da pandemia, provavelmente o que vai se verificar nos próximos meses é uma migração de grande parte dos consumidores, que antes consumiam carne bovina e carne suína e passam a procurar uma proteína mais barata, como a carne de frango. Então isso deve garantir uma boa rentabilidade para o setor este ano e é uma das apostas para que haja um equilíbrio entre produção e demanda. A tendência, de acordo com o presidente da Associação Catarinense de Avicultura, é que as pessoas busquem cada vez mais o consumo de alimento seguro. E neste quesito, Santa Catarina é referência no mundo. O estado tem excelência em sanidade animal e a carne produzida aqui segue para o mercado com um mais elevado padrão de qualidade. A pandemia está fazendo se construir o que as pessoas estão chamando de novo normal.
nesse novo normal, no curtíssimo prazo, vamos falar ainda do ano 2020, talvez uma partezinha do 21, as pessoas estão viajando menos, irão menos a restaurantes e farão mais comida em casa. Isso traz um benefício também comercial, porque o frango passa a ser a proteína de eleição para quem vai comer em casa, por ser barata, por ser muito conveniente, muito fácil de preparo, muito saudável, com qualidade. Então, o frango deve, num curto prazo, neste primeiro momento da crise, do pós-crise, ser a proteína de eleição. Então, isso abre bons cenários para o frango. O presidente da ACAV falou também sobre algumas lições aprendidas até o momento com essa crise. Sempre tem situações de muito aprendizado, né? Essa crise, como eu costumo dizer, ela não veio com manual de instruções, a gente vem aprendendo com ela dia após dia. Pode ser que se a gente volte a falar daqui uma semana, daqui um mês, eu tenha algumas abordagens diferentes pelos aprendizados que vão acontecendo. Do que até este momento se aprendeu e que é muitíssimo relevante, né? A gente se acha, mesmo com todos os certificados que temos, mesmo com todas as competências que a gente já construiu, a gente se acha muito preparado para enfrentar alguns desafios. Nós aprendemos que não, a gente precisa perseverar, que aqueles cuidados que a gente projeta para o alimento, que a gente projeta para o ambiente onde o alimento é produzido, esses cuidados devem ser estendidos à vida pessoal e familiar de todos nós, dos nossos colaboradores, dos nossos produtores rurais, porque aquilo que a gente cuida com tanto zelo durante aquelas 8 horas que está dentro da área industrial, precisa ser estendido para a área de convívio, para as áreas comuns, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida social, porque isso traz segurança para nós como ser humano. Como nós estamos convivendo cada vez mais com gente, porque a densidade populacional cresce, nós temos que continuar tomando estes cuidados. Como setor, o que nós temos de aprendizado? Eu primeiro falei como ser humano, como cidadão, como que a gente vai aprendendo a lidar com isso. Como setor, quão importante se tornam mais ainda os nossos certificados, as nossas garantias de segurança alimentar que a gente faz, a biosseguridade que a gente investiu tanto, o quanto nesta hora a gente vê que isso faz a diferença e que isso pode nos dar muita tranquilidade, que no futuro a gente está preparado para enfrentar desafios. Eu acho que esses são aprendizados que talvez muitas pessoas faziam os cuidados, mas sem saber o quão relevante era isso, talvez muito mais porque alguém exigia. Agora fica muito claro de que quando vem uma crise, todo esse aprendizado ele se torna muito visível, muito palpável com relação à importância dele para a nossa vida, para a continuidade da vida e para a continuidade da produção de alimentos, que ela é essencial para a continuidade da vida, não? E boas notícias também para a suinocultura catarinense. As importações de carne suína pela China aumentaram 128% em junho na comparação anual. Foram importadas 400 mil toneladas de carne para suprir o mercado em meio a essa escassez de oferta doméstica do produto. A produção de carne suína da China caiu em cerca de 20% no primeiro semestre deste ano, depois que uma epidemia de peste suína africana matou milhares de porcos no país no ano passado. Este é o 4º mês consecutivo de embarques da proteína animal, girando aí em torno de 400 mil toneladas, o dobro dos volumes registrados em períodos anteriores. Entre janeiro e junho, as importações de carne suína pelo país asiático dispararam 142% e somaram mais de 2 milhões de toneladas. Santa Catarina comemora este ano uma marca muito importante para o estado: 13 anos da certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação. Um título que representa a excelência catarinense em sanidade animal e coloca o estado entre os maiores produtores e exportadores de proteína animal do mundo, com entrada em países extremamente exigentes. O certificado da Organização Mundial de Saúde Animal, que reconhece Santa Catarina como área livre de febre aftosa sem vacinação, é símbolo de uma luta de décadas. É o resultado do esforço de entidades representativas, governo, agroindústrias e produtores que se uniram para transformar Santa Catarina em uma ilha de sanidade. A aftosa ela é uma doença característica do rebanho bovino e não do rebanho suíno, mas ela pode sim, de alguma forma, ser transmitida para o suíno. Então, quando nós resolvemos tirar a vacinação da aftosa
do nosso rebanho bovino. Por consequência, nós colocamos em exposição, e também não tem vacinação no suíno, nós colocamos em exposição os animais que nós tínhamos no estado, pela segurança que nós tínhamos nesse processo, que se iniciou num determinado período, levou 7 anos para que nós recebêssemos a certificação, e já temos a certificação há 13 anos. Então, nós estamos hoje num critério de excelência que outros estados não conseguiram. Santa Catarina é o único estado brasileiro com este título. Para alcançar o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação, precisou se adequar a inúmeras exigências internacionais. Entre elas, a comprovação de origem, a identificação e o rastreamento de todos os bovinos e bubalinos. Também foi necessário aumentar o controle sanitário para evitar que animais de outros estados entrem no território catarinense. O estado tem um sistema de vigilância que funciona 24 horas. São 63 barreiras fixas instaladas nas divisas com o Paraná e o Rio Grande do Sul e na fronteira com a Argentina e que controlam a entrada e a saída de animais. Os profissionais da Cidasc também acompanham o rebanho no campo para verificar a saúde dos animais. Qualquer suspeita de doença é combatida de forma rápida e eficiente. Para nós mantermos esse status, nós temos um trabalho árduo aí, uma equipe de médicos veterinários treinados, barreiristas treinados e comprometidos, né? Nós tínhamos essa consciência de que, na época, retirar a vacina era uma atividade, agora manter livre de febre aftosa sem vacinação ia nos custar muito mais trabalho. E de fato, nós temos uma equipe comprometida que está diariamente em contato com as propriedades rurais, com o produtor, na manutenção desse status sanitário. Com todo esse rigor, faz 27 anos que o estado não registra caso algum de febre aftosa, uma das doenças com maior risco sanitário e econômico. O trabalho para manter o status de excelência em sanidade animal é diário e envolve os esforços do produtor, das iniciativas pública e privada e o apoio constante das entidades representativas. Todos unidos para garantir a saúde do rebanho e manter o estado longe de doenças. A certificação internacional contribuiu para que Santa Catarina se tornasse o maior exportador de carne suína e o segundo maior exportador de carne de frango do país, alcançando os mercados mais exigentes do mundo. Ter o reconhecimento de área livre sem vacinação era para conquistar e manter mercados já existentes, né? Mas conquistar mercados mais exigentes que pagam um diferencial para o nosso produto. A gente sabe que alguns outros estados exportam para o mesmo país que Santa Catarina exporta, porém o preço pago para o produto de Santa Catarina é maior, né? Então isso gera uma renda maior para o estado, né? Garante um PIB do agronegócio em torno de 31%, mas acima de tudo ele traz qualidade de vida para o produtor, que é bem remunerado, né? Tem uma atividade aí que é consolidada e a gente sabe que o nosso trabalho, o foco principal é o produtor rural. A presidente da Cidasc falou também sobre outros desafios nessa luta para manter Santa Catarina livre de qualquer doença que possa trazer impactos negativos para o estado. O desafio é manter esse status, obviamente, é manter a credibilidade desse trabalho conquistado, né, que foi às duras penas, e isso tem que ser, diariamente, tem que ser atendido, né? Então nós precisamos ter um produtor sensibilizado, em primeiro lugar. O produtor tem que estar ciente de que qualquer sinal diferente no seu animal, no seu rebanho, ele comunica a Cidasc. O animal está salivando, está claudicando. Se ele tem dúvida, algum questionamento, ele tem a possibilidade de procurar a Cidasc, né? Até usar o nosso 0800 aí para alguma denúncia, que isso vai dar credibilidade e mostrar que temos produtores rurais realmente preocupados na manutenção desse estado. Mas nós temos outros desafios, né? Levar o conhecimento da saúde animal para as universidades, para o produtor e para as universidades. Levar a defesa agropecuária para dentro
das universidades. Hoje são poucas as universidades que têm a disciplina de defesa sanitária animal, faculdade de medicina veterinária. E nós temos a Instrução Normativa 50, ela é muito importante porque ela traz uma lista de todas as doenças de notificação obrigatória, que qualquer médico veterinário aí no exercício da sua profissão, no campo, que está em contato constante com o produtor rural, ele tem a obrigação de notificar, né? Então, levar a importância dessa normativa para dentro das universidades também, né? Também nós temos que ter um sistema de produtores sensibilizados para reconhecer a doença, né? E para estar motivado a nos comunicar. Nós temos regiões do estado que essa comunicação ela é muito frágil ainda. Então, nós temos que encontrar qual é o problema, né? Então, esse é um desafio também para estimular o produtor a procurar a SIDASC e notificar qualquer suspeita. Olha, os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul também estão adotando as medidas necessárias para conseguir, junto à Organização Mundial da Saúde, o status de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que ainda deve levar um tempo. Santa Catarina foi pioneira e deve seguir com as vantagens competitivas que tem aí por causa de todos os cuidados que adota para proteger o rebanho. Quando nós resolvemos começar esse processo de retirada da vacina, 3 estados começaram de maneira concomitante: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No primeiro bimestre, os 2 outros estados saíram disso e mais, tentaram naquela oportunidade nos convencer a que parássemos esse processo. Nós fomos relutantes, mantivemos esse nosso posicionamento e hoje isso nos dá guarida a sermos o único estado do Brasil certificado pela OIE de livre de aftosa sem vacinação. Agora o Paraná recentemente também tirou a vacina, levará algum período de 2 a 4 anos para chegar ao critério de também ter o reconhecimento da OIE, e o Rio Grande do Sul também caminhando para isso nesse momento. Mas nós fomos pioneiros e isso nos habilita, Rafaela, a mais de 150 países aí, colocarmos o nosso produto em mais de 150 países. E a nova instrução normativa publicada pelo Ministério da Agricultura, que traz as diretrizes para a vigilância de febre aftosa no país, não altera as regras vigentes em Santa Catarina. Está mantida a proibição de entrada de bovinos vindos de outros estados. O secretário de Agricultura comentou o assunto. É uma instrução normativa que, na verdade, ela traz o objetivo de orientar, porém, nós temos aqui em Santa Catarina uma lei estadual, a 17.826, de dezembro de 2019, que proíbe a entrada de animais de zonas que não sejam consideradas livres sem vacinação pela OIE, né? Ainda, mesmo que sejam reconhecidas pela OIE, tem que comprovar a origem e a identificação, que esse animal é nascido e criado naquele estado de origem, né? Então, acho que essa lei acaba estabelecendo todo o regramento e mantendo Santa Catarina dentro do status sanitário que tem. É muito importante deixar muito claro à população, aos produtores, a todos, a cadeia produtiva de Santa Catarina, que essa instrução normativa não pode sobrepor-se à lei estadual, portanto, se mantém o Estado Sanitário de Santa Catarina. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela audiência e até uma próxima.